Saúde os irmãos, que a paz do Senhor Jesus. Amém. Pega a sua Bíblia, por gentileza. Abra ela em Cantares. Cantares, escrito por Salomão. O capítulo 5, o versículo 2. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Passei um dia de ontem para hoje, uns problemas no estômago forte, mas graças a Deus, que Deus me deu a vitória, e muito mais feliz, porque eu pude passar uma tarde inteira na presença de Deus, falando, ouvindo, e Deus, Ele confirmou essa mensagem em meu coração. Cantares capítulo 5, versículo 2. Como eu sempre fico devendo o restante da mensagem aqui, eu disse, depois nós terminamos. Hoje eu quero terminar uma mensagem, eu creio que foi de 2023, eu creio, era na Rua 1 ainda. Então eu preciso fazer a introdução na mensagem que eu preguei naquela data, amém? Cantares 5:2, amém, meus irmãos? Eu dormia, mas o meu coração velava, e eis a voz do meu amado, que estava batendo. Abre-me, irmã minha, amiga minha, pomba minha imaculada, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, e os meus cabelos das gotas da noite. Já despi as minhas vestes, como as tornei a vestir, já lavei os meus pés, como tornarei a sujar? O meu amado meteu a sua mão pela fresta da porta, e o meu coração estremeceu por amor dele. Eu me levantei para abrir ao meu amado, e as minhas mãos destilavam mirra, e os meus dedos gotejavam mirra sobre as aldravas da fechadura. Eu abri ao meu amado, mas já o meu amado se tinha retirado e se tinha ido. A minha alma tinha se derretido quando ele falara. Busquei-o e não o achei. Chamei-o e não me respondeu. Acharam-me os guardas que rondavam pela cidade, espancaram-me e feriram-me, tiraram-me o meu manto, os guardas dos muros. Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus, eu peço por bondade e misericórdia, Pai, que a Tua vontade, Pai querido, sobressaia a minha, Pai. O Teu querer sobressai o meu, que o Teu nome venha a ser louvado e engrandecido. Meu Deus, me ensina a pregar a Tua palavra, me leva, Senhor Jesus, a falar aquilo que o céu, como foi louvado, quer falar aos nossos corações. Pai, me escondo atrás do sacrifício da cruz, que o Senhor Jesus apareça, Senhor, e eu desapareça, eu diminua, Senhor, que a honra, a glória seja ao Teu nome. Esta é a Tua amada noiva, Pai. Fale conosco, Senhor, revele a nós os Teus mistérios, a Sua vontade, em nome de Jesus. Vá no profundo da nossa alma, Pai, pois queremos ouvir a Tua voz e sentir mais forte a Tua presença.
Tu és bem-vindo a este lugar, ó amado e querido Espírito Santo. Tu és bem-vindo em nossa alma, pois a Ti desejamos e Te louvamos para a glória do Teu nome. Amém. Pode se sentar, em nome de Jesus. Meus irmãos, esse livro de Cantares, ou o Cântico dos Cânticos, de todos numerosos cânticos que Salomão escreveu, esse foi considerado o Cântico dos Cânticos, como fazendo uma alusão ao que nós sempre dizemos e o que está na Bíblia, ao Rei dos Reis. Esse foi considerado parte do cânon bíblico, não por causa de revelações ou de história de Israel, não por causa de alguns ensinos doutrinários, ou regras de fé, ou leis espirituais. Ele foi considerado parte do cânon bíblico, tanto pelos judeus, quanto pela igreja, porque esses lindos versos, esse poema lindo, ele engloba, ele une, ele firma o amor de Deus para com Israel, e como Deus demonstra o seu amor a Israel. E olhando para o Novo Testamento, ele mostra o amor de Cristo pela igreja, e como Cristo ama a igreja. Se você ler, você vai dizer, só presta para ser pregado em encontro de casais, em culto de casais, ou em declaração de amor do marido para a esposa, da esposa para o marido. Mas não, aqui está uma história da vida de um homem, falada em versos e poemas, o homem mais rico que já houve na terra, o homem mais sábio que já houve na terra, e ele não só viveu essa história de amor, como ele relatou um amor, assim para que nós entendamos como Jesus nos ama, como igreja dele, e nós somos desejados por Jesus como a sua noiva, aleluia. Pois a Bíblia nos diz e nos ensina que Jesus espera a sua noiva subir nos ares para o grande dia do encontro com o noivo, aleluia. Nós cantamos isso, nós ouvimos pregações, nós ouvimos na internet, e isso é real. Então, meus irmãos, Cantares, ele vem nos trazer algumas revelações, e o pregador, ele viaja nas imaginações bíblicas, naquilo que a Bíblia traz de imaginação, e ele encaixa com uma verdade que Jesus quer trazer para a igreja, e ele encaixa com aquilo que ele quer que nós aprendamos em sua presença. Então é muito lindo você entender Cantares de Salomão. Aqui nós vemos três principais personagens. Nós vemos o rei, nós vemos a mulher, a noiva, a Sulamita, o rei Salomão, e as moças de Jerusalém, que formava em um coral, quando é aqui mencionado a fala das virgens, das moças, das amigas
da Sulamita é entendido como um coral falando. Amém? Queridos, a panorâmica deste texto, ele vem nos mostrar isso que eu disse a vocês, que o noivo, o rei, o homem apaixonado, ele tem aqui um dilema de encontros, e ele tem algumas situações que o impede de realizar o que deseja o seu coração. O lugar geográfico eram as vinhas ali, ou os lugares de agricultura dos camponeses, que eram arrendados pelo rei aos homens que cuidavam das vinhas do rei, das vinhas que também estava próximo ao palácio, ou bem padecida do palácio, porque o palácio ficava no monte. E aqui mostra uma história de um rei que se apaixonou por uma mulher pobre, uma camponesa, e ele vem narrando essa história. Então o lugar geográfico é o campo, né? E o pastor, que aqui menciona, dá a entender quem é o pastor. Nós vamos entender na história introdutória que eu vou contar para vocês, que foi a mensagem que eu preguei alguns anos atrás, acho que, se eu não me engano, numa quinta-feira ali na Rua 1, estudando, tentando entender Cantares de Salomão. Eu fui buscar entender literalmente o que tudo isso queria dizer. Então, a história contada pelo rabino, que ela não foge de alguns teólogos cristãos, daquilo que realmente aconteceu. A história fala que o rei, ele estava em seu palácio, e o rei, ele de tempos em tempos, ele descia pelo seu carro, os cavalos, a sua carruagem real, e ele ia olhar, observar como estava sendo o trabalho dos camponeses. Pois você pode ver aqui, irmão, na história aqui contado, nos versos, fala da carruagem do rei, fala que o teto era coberto de ouro, que as madeiras eram do Líbano e assim por diante. E fala que dos homens que eram arrendatário das terras. Então o rei, ele descia de tempos em tempos para ver a plantação, pois o que mais movia, o mais principal ali, era a agricultura. Até hoje, um dos pontos fortes ali da terra árida, que não é fértil como a nossa, o forte é a agricultura. Ali eles têm uma força muito grande na agricultura, e hoje a tecnologia faz ser isso com mais eficácia. Mas a agricultura era algo fabuloso, que sobressaía. Era a troca, era a moeda de troca de Salomão com outras nações. Eles produziam, Salomão produzia de uma forma muito grande ali a sua terra. Ele cobrava impostos daquilo que era produzido, e os homens que arrendavam as terras do rei lhe davam as porcentagens, os frutos, aquilo que era para lhe passar, e assim ele prosperava. Salomão, ele cresceu muito em sabedoria. Você conhece a história. Ele pediu para Deus, Deus perguntou para ele: pede-me que eu te darei o que você pedir. E ele inteligentemente, sabiamente pediu sabedoria para governar o povo, e Deus disse que ia dar para ele sabedoria, conhecimento e riqueza. E assim Salomão não se tornou só inteligente e sábio, ele se tornou um bom negociador. Para um bom negociador, Salomão, ele viveu muitos momentos de prosperidade,
seguida, a ponto que as nações que cercavam Jerusalém, cercavam Israel, eles levavam ouros e prata para manter relações diplomáticas com Salomão. E quando você vê aí, irmão, que Salomão teve 700 mulheres, 300 concubinas, não é bem assim como falam por aí, irmão. Esses casamentos eram acordos com outras nações. Você vê aí para a história, você vê Acabe fez aliança com outra nação, casando-se com Jezabel, e assim era o costume da época, e os reis não queriam ficar fora da sabedoria, da beleza que Salomão trazia à sua nação. Eles levavam as suas filhas com ouro para casar com Salomão e ter aliança diplomática, aliança entre nações. E você vê a rainha de Sabá, aí você vê nos escritos bíblicos, que ela foi até Salomão para conhecer o poderio e a riqueza de Salomão. E você conhece a Bíblia e você sabe que ela disse: o que me contaram, o que me falaram como era a riqueza, a beleza e o poder, era muito maior do que me falaram. Então o que falaram para ela era menor do que ela viu. Era muita riqueza, era muita beleza. Para você ver, o homem fez o templo quase todo de ouro, quase tudo tinha ouro. O homem fez um lugar para ele pisar só de ouro. Ele não guerreou, ele não pôs soldado para guerrear, não, irmão. Até o Egito, que é a maior potência do mundo, que destruía qualquer nação, o faraó levou a sua filha para fazer aliança com Salomão. E todo pai que levava a filha para casar, ele levava os dotes, ele levava o ouro. Você que tem filha mulher, prepara o ouro, irmão. Estou brincando, é o costume da época. Pelo menos dá um churrasco, né? Pelo menos, né? Ele levava o ouro e o homem se tornava mais rico, cada vez mais rico. Então, Salomão não era só sábio, acomodado. Porque, irmão, uma coisa é ter sabedoria, outra coisa é ter preguiça. Coisa que Salomão não tinha era preguiça, para ter tanta coisa e tanta mulher. Aí que ele não tinha preguiça mesmo. O homem era esforçado, né? Se uma mulher, varão, você já fica irritado, quando você pisa o pé dentro de casa, ela já fala: pega isso para mim, faz aquilo para mim. Você já fez aquilo outra coisa? Imagina Salomão. Imagina Salomão. Você senta no sofá, estica o pé, você fala assim, ela já fala para você: você já pegou aquele pano para mim? Você vai me ajudar a lavar a louça hoje? Não é revelação, não, é a mensagem. Aí ele fala: poxa, eu estou cansado, estiquei o pé. Você não vai me ajudar a pegar a roupa do varal? Também trabalhei o dia inteiro. Imagina Salomão chegando no palácio, com 700 mulheres, 300 concubinas. Se uma mulher nós não conseguimos dar a atenção que ela quer, que ela precisa, o camarada não era preguiçoso de jeito nenhum. Estou brincando, mas tem verdade no meio também. Então, uma coisa que ele não era acomodado. Então diz o rabino, contando a história, o pastor, ele confirma na história que Salomão tinha esse costume. Ele pegava o seu carro com cavalos, o seu exército, 60 soldados. Ele não andava sem a sua guarda principal. E ele descia do monte e ele ia até os lugares dos camponeses para observar o trabalho. E ele observava o trabalho e voltava para o seu palácio. Só que tinha um protocolo no meio das vinhas do rei, que tinha alguns jovens que ficavam em alguns lugares,
os lugares de vigia. Quando o rei vinha descendo com sua carruagem, ele gritava: lá vem o rei. As virgens que pisavam uva, elas pisavam uva para fazer o suco de uva, o vinho, e assim por diante. Elas ouviam que o rei vinha, elas corriam na beira do rio, lavavam as suas vestes brancas, para quando o rei passar, todos estiverem em posição, limpas, todos, homens e mulheres, sem sujeira em sua veste. Porque o rei era organizado, ele gostava das coisas certas. Então todas as vezes que o rei descia, elas corriam. Quando o rei voltava, elas voltavam a pisar uva. E o vermelho do suco de uva manchava as suas vestes. Só que elas tinham que correr, se lavar. O rei voltava. Assim era o protocolo. Só que um dia desse, o rei desceu. E quando o rei desce, ele vê uma camponesa diferente. Ele olha e se apaixona. Você vê em um dos versos aqui, diz: quando eu olhei, eu vi a formosura e a beleza. O rei se apaixonou. Então, o rei, voltando para o seu palácio, ficou com isso no seu pensamento. Aí diz a história que o rei pensa em buscar uma mulher que não tem poder aquisitivo, vai fugir do protocolo. Eu preciso vê-la. Estou apaixonado por ela. Ela é diferente das demais. Ela não é igual às iguais. Ela é diferente. Então o rei tem uma ideia. Ele pensa na noite, veste de roupa de pastor, pega um cajado e vai descendo ali do palácio. Quem for lá ver que é só descida de pedra. E quando ele chega perto do portão, um soldado pergunta para ele: onde vai, pastor de ovelhas? O que está fazendo aqui, esta hora? Eu vim conhecer as belezas de Salomão, a sua riqueza, e agora estou voltando para o meu rebanho. Vou cuidar do meu rebanho, pois tanto ouvi falar deste homem, que vim aqui conhecer o que ele tinha. E o soldado disse: pois não, vai e cumpra a sua jornada. A Bíblia diz que Salomão desce, e ele vai até o lugar das casas dos camponeses. E a Bíblia diz: e eu procurei a minha amada. Eu procurei. E quando você vê, você olha, querido, e vê que ele começa a ter um relacionamento com ela. Pode ler. E ela diz: eu encontrei o meu amado, eu o abracei, eu o agarrei, e trouxe ele comigo, e a coloquei na minha cama. E eu disse para as moças de Jerusalém: não acorde o meu amado, pois ele está dormindo. Deixa ele despertar do seu sono quando ele quiser. O que eu aprendo aqui, irmão, que quando aquela moça ela vê que o seu rei estava procurando, ela agarrou, ela amou, e ela levou para o quarto, para o íntimo, porque o quarto simboliza intimidade. E ela diz: eu agarrei o meu amado,
e segurei ele comigo. Pastor, o senhor quer dizer com isso? Ela não perdeu a oportunidade de ter uma intimidade com o seu rei, de ter a presença do seu amado perto dela. Aqui é uma linguagem de Cristo para a igreja. E ela disse: eu agarrei ele e não o deixei sair, aleluia, e não deixei ninguém despertar do seu sono. Ali houve uma intimidade com ele, irmão, e ela olhou aquilo e ela gostou daquilo. Mas chegou o dia do rei voltar mas chegou a hora do rei voltar para o seu palácio. O rei voltou para o seu palácio, mas o coração dela clamava, o coração dela batia novamente pela presença do rei, para estar na presença do rei. Então ela dizia: eu sou do meu amado é meu. Alabadai, akomadai, irai, cantarabalabasobi, andai. E chegou um dia, Salomão com seu exército desce novamente no lugar de vinha. Ela estava queimada do sol. Os irmãos dela punhou ela para trabalhar no sol. E ela diz: não olhareis para a minha cor, que sou morena, queimada pelo sol. Então chegou o dia do rei fazer um ensaio de buscar a sua noiva. E ele enviou o carro, enviou a carruagem, os cavalos, e eles vinham descendo. E quando eles vinham descendo, o moço grita lá do lugar de vigia: o rei vem descendo a montanha. Aleluia. Então elas correm para lavar as suas vestes. E eu trago essa imagem para você, querido, que isso é um ensaio de que quando Cristo vir buscar a sua igreja, Ele quer ver eu e você com as nossas vestes brancas, lavadas, aleluia, não suja. E hoje Ele trouxe essa mensagem para mim, para você entender, aleluia, que Ele está fazendo uns ensaios para vir buscar a sua igreja. Os sinais estão mostrando que Jesus virá e não tardará. Aleluia, é tempo de fazer como as virgens de Israel, correr para o rio da vida, lavar as suas vestes, aleluia, e voltar a ser branca como a neve. Jesus te chama para a santidade. Jesus te chama para a renúncia daquilo que tem manchado, sujado as suas vestimentas de real, vestimenta de servo. Porque, querido, nós somos pessoas sociais, mas ao mesmo tempo somos individuais na nossa vivência. E aqui dentro ninguém sabe o que tem se nós não deixarmos revelar. E aqui ninguém sabe o que vê se nós não dissermos que estamos vendo. E aqui ninguém sabe o que ouve se não dissermos que estamos ouvindo. Mas o teu rei te observa e te conhece por dentro e por fora, sabe o nosso deitar, o nosso levantar, conhece a nossa intimidade. Aleluia. Quando o rei ameaça descer, todos correm para lavar as suas vestes, colocar em dia sua santidade, colocar em dia sua vida com Deus. Aleluia. Talvez ano de 2025 você não conseguiu, mas no início do 26,
aquele que pode nos surpreender até esta noite, pode voltar. Será que estamos lavando as nossas vestes no rio da vida? Será que estamos lavando as nossas vestes no fluir das águas de Cristo, na presença de Cristo? Ou ainda vamos continuar levando a sujeira nas nossas vestes, levando o nosso pecado escondido, o nosso erro escondido? Ou será que através desse culto você olha para Jesus e diz: Jesus, tu és tão apaixonado por mim assim, eu preciso corresponder a este amor? Jesus olhou para Pedro, e Jesus perguntou para Pedro: aleluia, agape-me, Pedro. Pedro disse: tu sabe que filia, Jesus. Jesus pergunta mais uma vez: agapa-me, Pedro. Tu sabe que filias, Jesus. E derei com dará súbia. Aí Jesus desce ao nível dele e diz: filia-me, Pedro. Tu sabe que filia-me, Jesus. Eu sei que tudo sabes. Jesus perguntava na língua grega: tu me amas, Pedro, com o amor de Deus, ágape-me, sacrificial. Pedro disse: não estou conseguindo, Jesus, eu filia-me, eu te amo com um amor humano, Jesus. Jesus pergunta de novo para Pedro: filia-me, ágame, Pedro, agapa-me, Pedro. Não, Jesus, filia-me, tu sabe que filia-me, Jesus, tu sabe que eu não estou conseguindo, Jesus. Aí Jesus desce ao nível dele e diz: filia-me, Pedro. Pedro disse: sim, Senhor. Jesus olha para ele e diz: apacenta as minhas ovelhas. Oh glória, Jesus está dizendo: eu vou te ensinar este amor, eu vou te ensinar o caminho, eu vou te ensinar a chegar a este nível, Pedro. E Pedro aprendeu, igreja, porque quando ele foi ser crucificado, ele disse: não sou digno de ser crucificado igual o meu mestre, me ponha de cabeça para baixo, porque agora o meu amor é ágape. O meu amor é ágape. Talvez não há uma correspondência nesse amor entre você e Cristo. Talvez não há uma correspondência. Você acha que só Ele que tem que te amar. Você acha que só Ele tem que fazer sacrifício. Você acha que só Ele tem que fazer por você. Não, igreja. Jesus quer que a sua igreja, a sua noiva, chegue ao amor ágape. Alabacome da arabassúbia. Corresponde este amor, aleluia, feito na cruz do Calvário, e de Jesus: eu ágape-me por ti, Jesus. Erecalassúbia, alabacalabaxá. Pastor, me explique, não estou entendendo. O senhor põe o grego no meio, vou te explicar. Jesus deixou o trono, aleluia, como Salomão deixou o trono, para visitar lá embaixo, olhar para a sua noiva e dizer: eu vou vir te buscar, aleluia, eu vou vir te buscar. Ibadarabacomendarassobia. Só que Salomão tem outra ideia: eu vou descer ainda como um pastor, porque a minha noiva não está pronta. Eu vou descer como um pastor de novo. Então ele vem, desce, e ele chega, e a noiva, cansada de esperar,
porque nós nos cansamos por tantas coisas fáceis. Nós cansamos, irmãos, facilmente. Deixa para lá, estou cansado, não quero mais, vou meter o pé nisso aqui, não aguento mais, estou cansado, eu estou tanto tempo na igreja, nada acontece, não sei o que, e aquela monte de ladainha que vai jogando, e o diabo vai ouvindo tudo aquilo para fazer coisas lá no inferno, artifício para derrubar, para desviar o crente boca fora, e vai dizendo, e vai falando, e o diabo vai pegando as palavras, porque a palavra tem poder, é pela palavra que se criou o mundo, a palavra é importante na nossa vida, e o diabo vai levando para o inferno, e fazendo trabalho, fazendo macumba, fazendo o que for, para parar, desviar o crente, e o crente dizendo, e o crente falando. Mas ele desce mais uma vez como pastor, e dessa vez ela não está no lugar que foi determinado ao encontro. Então o pastor vai se arriscar. O pastor vai se arriscar. O pastor vai passar pelos guardas e vai até a casa dela. E o pastor começa a mexer na maçaneta, bater na porta. Você leu comigo? E ela dizia: amado meu, já estou na cama, já estou dormindo. E a Bíblia diz que ela fala, e ele enfiou a mão na fresta, porque ele cansou de bater, cansou de rodar a maçaneta, ele tentou arrancar a porta. O desespero para encontrar com sua noiva não era correspondido por ela, porque ela já tinha ido dormir. Ela diz: já estou com as vestes de dormir, meu noivo já lavei os meus pés. Levantaria eu e colocaria outra veste para encontrar o meu noivo? Sujaria os meus pés de novo? E o noivo dizendo: amada minha, os meus cabelos já estão todos brancos de orvalho. Eu vim te buscar, estou batendo na tua porta. E darabacoma darasúbia. Se você lembra dessa história lá em Apocalipse, você lembra dessa passagem de Apocalipse? Eis que estou à porta e bato. Estou batendo, estou batendo, estou batendo. Estou te chamando a tua atenção. Estou te dizendo: ouve-me. Esteja preparado, igreja, noiva. Esteja preparado, estou batendo. É como Jesus, que olhou para os seus discípulos e disse: vigiai e orai. O espírito pode estar pronto, mas a carne vai dar sono. Vai dar sono espiritual, vai dar sono na fé, não vai suportar esperar. Então vigia, porque nós temos um encontro. Nós temos encontro, e Jesus ia orar, e ele gotejava gota de sangue. Quando ele voltava, os discípulos dormindo, roncando. Jesus levanta, não pode pelejar nenhuma hora comigo. Esse momento dos discípulos é um momento profético para a igreja. Enquanto Pedro, Tiago e João, amiguíssimo de Jesus, dormia esperando Jesus orar, estava Judas preparando a trair Jesus, preparando o momento da traição. Porque, irmão, os filhos da luz dormem, os filhos da luz titubeiam, mas os filhos das trevas não. Se você for madrugada dentro, você vai encontrar um batendo tambor, fazendo uma
macumba para destruir casamento, talvez até o teu, e você faz dia que não ora, e você não jejua, e você não quer Deus, e você está aí, irmão, vivendo a vida, levando, deixa a vida me levar, e vai indo, e a vida vai, e Satanás fazendo de tudo para matar a igreja, trazendo desordem, trazendo confusão dentro da igreja, colocando confusão, o sentimento de rebeldia dentro da igreja. Quantas igrejas, irmão, está como essa noiva dormindo, já não sente mais a presença do noivo, o noivo já deixou de bater na porta, não tem acesso. Eu não vim aqui criticar a igreja de ninguém, mas algumas por aí tem que pôr jogo de luz, fumaça, fazer umas danças, fazer qualquer coisa para ver se o emocional toca, porque o espiritual já não sente mais nada. Você pode estar bem com o teu emocional, você pode estar bem com a tua vida física, você pode estar bem com a tua vida financeira, com o teu casamento, mas se a tua vida espiritual estiver dormindo com essa mulher, você está em apuros. Então, da recâmara dela de dormir, ela grita pelo noivo: espera, noivo. Mas ele não respondeu nada. Tem quantos crentes que ora e não vê resposta? Quantos crentes que ora e não vê nada? Será que você tomou um tempo para dormir? Será que você negligenciou a batida dele na porta? Será que você não quis saber dele? Então ela fica preocupada, porque ele não responde ela não ouve, ele não responde ela falar, ela não ouve a voz dele. Então ela levanta, ela coloca as suas vestes, porque bateu arrependimento. Ela disse: não posso ficar aqui, o meu noivo veio me buscar, ele veio bater na porta, ele veio ter um encontro, eu não posso ficar sem a presença dele. Então ela está naquele momento gotejando mirra, ela está desejosa em encontrá-lo, ela abre a maçaneta e grita o nome dele, só encontra silêncio, só silêncio. Não deixa ficar tarde, irmão, não deixa ficar tarde. Jesus quer ter um relacionamento íntimo contigo. Ah, mas me machucaram, pastor. Tem muita gente, irmão, que sai da igreja. Eu saí por causa do fulano, do ciclano. Mas o fulano e o ciclano não é dono da igreja. O dono da igreja é Jesus. Eu fico na igreja porque Ele é o dono da igreja, aleluia. Eu, como pastor, sou aqui um mordomo, vim servir a noiva do Cordeiro. Eu não sou nada e melhor do que ninguém, assim como você aguarda a vinda dEle. Não estou num patamar mais elevado, eu estou na condição de servo, lavando as minhas vestes todos os dias, para não ser surpreendido, aleluia. Não saia da igreja porque falaram de você, porque te apontaram, porque fizeram alguma coisa para você parar. Jesus é o dono da igreja. Aqui é o rio para se lavar a veste. Nós temos que vir lavar as nossas vestes, ouvir uma palavra de alimento, ouvir uma palavra de ânimo, ouvir uma palavra de poder, ouvir uma palavra de unção, ouvir uma palavra de ânimo. Aqui é o lugar para Ele nos encher, aqui é o lugar para ouvirmos a voz dEle, aleluia. Eu quero te dizer, querido, que você não pode ser como aquela mulher, que ela saiu procurando o seu noivo, e ela gritava, e ela disse: donzelas de Jerusalém, me ajuda a procurar o meu amado. Aí diz a Bíblia que os guardas viu ela gritando, bateu nela.
tirou as suas vestes. Ela apanhou. Porque é isso que Satanás faz com a igreja que desconsidera a presença do Senhor. É isso que acontece com aquele que negligencia o que Deus tem para você. Satanás bate, tira as vestes, fere. Não vá achando que sair da igreja vai ser assim, mil maravilha, porque lá no mundo está um monte de gente, querido, que não gostaria de ir para o inferno, mas vai se não voltar para Cristo, se não aceitar Jesus. Essa é uma realidade. Não vim aqui para mentir, nem para passar a mão na cabeça sua, muito menos na minha, porque eu estou aqui como um mordomo e tenho que entregar o que o noivo mandou. Jesus está para vir buscar a sua noiva, e nós temos que continuar com relacionamento com ele. Aquela mulher começou a chorar amargamente por ter perdido a presença do noivo, por ter perdido a presença do amado. Ela não tinha a presença do amado. Querido, eu não quero imaginar a minha vida sem a presença do Espírito Santo, sem a presença dele. Pastor, fulano me fez perder, irmão. Fulano não é mais importante que Jesus. Pastor, a minha esposa me fez perder. A sua esposa não é melhor do que Jesus. O teu esposo não é mais importante do que Jesus. Os teus filhos não é mais importante do que Jesus. Porque um dia, filho, mulher, as pessoas vão chorar no teu caixão, mas se a tua alma não for salva, é você que vai chorar no inferno. Essa é a verdade que a Bíblia nos ensina. Então há tempo, igreja, de nós não perder o contato com o amado. É tempo de não perder o contato com o amado. Que a presença do amado esteja com você. Que você não perca a presença dele. Eu não sei qual é a guerra que você está vivendo, qual é o problema financeiro ou conjugal que você está passando, aleluia, mas não perca a presença do Espírito de Deus. Não perca o relacionamento com o amado, aleluia. Não perca, procure. E ela saiu procurando, e ela saiu gritando. E quando ela encontrou, ele disse: vem depressa. Aleluia, aleluia, aleluia. Não veja a hora de te encontrar. Talvez você não consegue mensurar ou imaginar o tamanho do amor de Deus para com a tua vida. João disse que ele amou o mundo de tal. Qual tal? Qual é o tamanho do tal? Qual é a medida do tal? De tal maneira. Você daria o seu filho para morrer por alguém que não presta? Você daria o que você tem de mais precioso para morrer por alguém que não merece? Jesus fez isso por mim e por você. Deus fez isso por nós. Ele olhou do céu, ele te viu e ele disse: eu amo tanto, eu amo tanto, eu amo tanto, aleluia. Os anjos desejou: deixa nós ir lá pregar para eles. Deus não, vocês não podem, vocês conhecem só o espiritual. Aí do trono o filho assentado e disse: Pai, eu vou descer lá, aleluia, vou resgatar esta amada sua para ti, Senhor, aleluia, oh glória. O que falta para a igreja é não perder o seu amor por Cristo, é não perder o seu primeiro amor. Onde está o teu primeiro amor? Será que o seu
amor é ágape? Ou será que você ama Jesus como ama o seu marido, o seu filho, o seu amigo, o seu patrão, o presidente, o deputado? Será que tem alguém que está tomando o lugar do teu amado? Será que algumas coisas dessa terra é mais importante do que o amado da tua alma? Você tem. O amor dele é tão grande que ele me fez vir pregar aqui hoje essa mensagem para mim e para você. E aí ele fala no último versículo, Cantares 8:14. Vem depressa, amado meu, e fazendo semelhante ao camo, ou ao filho dos corvos, sobre os montes dos aromas. Ela entendeu que o amado ainda viria buscá-la, porque ela persistiu em buscar, ela persistiu em procurar, ela persistiu em ir atrás dele, ela não desistiu, ela se arrependeu de ver ele bater na porta e ninguém abrir. Então agora, aleluia, ela está dizendo: vinde, vem depressa, amado meu. Querido, eu gostaria de te perguntar se um anjo nesta noite, aleluia, ou se Deus me usasse na profecia em dizer se há um desejo no teu coração. Estou dando um choque aqui em cima. Se há um desejo no teu coração de Jesus voltar, ele voltaria hoje. Será que haveria desejo no teu coração? Será que você diria: vinde, amado meu, eu estou esperando, eu estou esperando. Eu gostaria que você se colocasse em pé em nome de Jesus. Eu vim falar tudo isso para te dizer que o Espírito Santo está com saudade de você. E que mandura súpia está com saudade da intimidade. Você colocou outros amores no lugar. Você saiu fora do propósito. Mas ele quer nesta noite renovar este amor para contigo, Nicalassúpia. Esse relacionamento. Ele quer renovar este relacionamento contigo. Não perca o contato com o amado desta noite. Sinta a presença dele. Oh meu Deus, sinta a presença dele. Sinta a presença dele. Ele quer nesta noite que você faz uma aliança com ele e diz: Senhor, eu preciso voltar à tua presença. Eu preciso renovar os nossos votos, Jesus. Eu te amava como ágape, Senhor, mas hoje eu te amo como eu amo qualquer homem, qualquer mulher, qualquer pessoa. Eu tenho que te amar muito mais. E daí fecha os olhos, irmão. Retorna ao primeiro amor. Renova a tua aliança com ele. Abrace ele. E daí a sub calabachai. Ira
Arabacanta, lamanarabasúbia. Dá lugar para o Espírito Santo, igreja. Quebra essa barreira que Satanás está tentando colocar. Essa mensagem é para quebrar, esmiuçar a penha. Essa mensagem é para te tirar de dentro da cova. Essa mensagem é para te levantar. E decaia, sube, calabachai. Xerica, bota o calabá. É assim, eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro. Ele está batendo na tua porta. Ele está batendo na tua porta. Pastor, mas eu pequei, eu andei fora, eu fiz errado. Mas Ele está dizendo: eu vim te encontrar. Eu vim te encontrar, eu vim te abraçar. Pastor, eu estou com vergonha. Eu não queria ir à frente. Dobra o joelho, dobra a fronte, dobra a mente, dobra o coração, dobra a vida. Volte, volte. Conceitos e valores. Alabacala súbia. A ter uma intimidade com o noivo, a ter uma intimidade com aquele que te ama. Adore Ele, adore Ele.